Livro do Gênesis, capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era um caos informe. Sobre a face do abismo, a treva. E o alento de Deus revoava sobre a face das águas. Disse Deus: exista a luz. E a luz existiu. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz da treva. Deus chamou à luz dia, e à treva noite. Passou uma tarde, passou uma manhã, o primeiro dia. E Deus disse: exista uma abóbada entre as águas, que separe águas de águas. E Deus fez a abóbada para separar as águas abaixo da abóbada das águas acima da abóbada. E assim foi. E Deus chamou a abóbada céu. Passou uma tarde, passou uma manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se num só lugar as águas abaixo do céu e apareçam os continentes. E assim foi. E Deus chamou os continentes terra, e a massa das águas chamou mar. E Deus viu que era bom. E Deus disse: verdeje a terra erva verde, que produza semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo sua espécie e que levem sementes sobre a terra. E assim foi. A terra brotou erva verde, que dava semente segundo sua espécie, e árvores que davam fruto e levavam semente segundo sua espécie. E Deus viu que era bom. Passou uma tarde e passou uma manhã, o terceiro dia. E Deus disse: existam luzeiros na abóbada do céu para separar o dia da noite, para assinalar as festas, os dias e os anos, e sirvam de luzeiros na abóbada do céu para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois luzeiros grandes, o luzeiro maior para governar o dia, o luzeiro menor para governar a noite, e as estrelas. E Deus os colocou na abóbada do céu para dar luz sobre a terra, para governar o dia e a noite, para separar a luz da treva. E Deus viu que era bom. Passou uma tarde, passou uma manhã, o quarto dia. E Deus disse: fervilhem as águas com um fervilhar de viventes, e voem pássaros sobre a terra diante da abóbada do céu. E Deus criou os cetáceos e os viventes que nadam e que a água fez fervilhar segundo suas espécies, e as aves aladas segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: crescei, multiplicai-vos, enchei as águas do mar, que as aves se multiplicam na terra. Passou uma tarde, passou uma manhã, o quinto dia. E Deus disse: produz a terra viventes segundo suas espécies, animais domésticos, répteis e feras segundo suas espécies. E assim foi. E Deus fez as feras da terra segundo suas espécies, os animais domésticos segundo suas espécies, e os répteis do solo segundo suas espécies. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e todos os répteis. E Deus criou o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem na terra. E Deus disse: vede, eu vos entrego todas as ervas que dão semente sobre a face da terra, e todas as árvores frutíferas que dão semente vos servirão de alimento, e para todos os animais da terra, para todas as aves do céu, para todos os répteis da terra, para todo ser que respira.
a erva verde lhes servirá de alimento. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e era muito bom. Passou uma tarde e passou uma manhã, o sexto dia. Palavra do Senhor. Salmo 104. Bendiz, alma minha, ao Senhor. Senhor Deus meu, és imenso. Tu te revestes de beleza e majestade. A luz envolve-te como manto. Desdobras os céus como tenda, teus altos salões acima do teto das águas. Servem-te de carro as nuvens e passeias nas asas do vento. Servem-te de mensageiros os ventos, o fogo chamejante de ministro. Assentastes a terra sobre suas bases, e não vacilará jamais. Cobriste-a com a veste do oceano, e as águas assaltaram as montanhas. Mas a teu branido fugiram, ao fragor de teu trovão precipitaram-se, enquanto subiam os montes e baixavam os vales, cada qual ao posto atribuído. Traçaste fronteira infranqueável, para que não voltem a cobrir a terra. Dos mananciais tiras torrentes, que correm entre os montes. Nelas bebem os animais selvagens, mata sua sede o asno selvagem. Junto a elas habitam as aves do céu, das ramagens enviam sua canção. De teus salões regas as montanhas, e a terra sacia-se de tua ação fecunda. Fazes brotar relva para o gado, e forragem para as tarefas do homem, para que tire pão dos campos, e vinho que lhe alegra o ânimo, e azeite que dá brilho a seu rosto, e alimento que o fortalece. Enchem-se de seiva as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Ali aninham-se aí os pássaros, em seu topo põe sua casa a cegonha. Os penhascos são para as cobras, as cabras, e as penhas covas de arganazes. Fizeste a lua com suas fases, e o sol conhece seu ocaso. Lança as trevas e faz a noite, e rondam as feras da selva. Os leãozinhos rugem por sua presa, reclamando de Deus sua comida. Quando brilha o sol, recolhem-se, entocando-se em suas guaridas. O homem sai para sua faina, para seu trabalho até o entardecer. Quantas são tuas obras, Senhor? E todas fizestes com mestria. A terra está cheia de tuas criaturas. Aí está o mar, largo e extenso. Nele se agitam sem número animais pequenos e grandes. Sulcam-no os navios e o Leviatã, que fizeste para jogar com ele. Todos eles aguardam que lhes lances comida a seu tempo. Se a lanças, eles a apanham. Abres a mão e saciam-se de bens. Escondes o rosto e se espantam. Retira-lhes o alento e perecem, voltando ao pó. Envias teu alento e os recrias, e renovas a face da terra. Glória ao Senhor para sempre, e goze o Senhor com suas obras. Quando olha a terra, ela treme. Toca os montes, e eles lançam fumaça. Cantarei ao Senhor enquanto viver, tocarei para o Senhor enquanto existir. Que lhe seja agradável o meu poema, e eu me alegrarei com o Senhor. Que se acabem os pecadores na terra, que os malvados nunca mais existam. Bendiz, alma minha, ao Senhor. Aleluia. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 104, por Luís Alonso. Desta vez, Santo Agostinho, com seus 4 sermões sobre o Salmo, ensina-nos o que não devemos fazer. Vai substituindo cada criatura sensível por uma realidade espiritual. Os salões superiores são a caridade, virtude suprema. As nuvens são os pregadores que explicam a Escritura. Os ventos são as almas, e suas asas são as virtudes e boas obras. No fim, eliminou do Salmo não os pecadores, mas as belas criaturas. As breves observações que oferece sobre o sentido literal não compensam. Desta vez, tenho que deixar Agostinho e tomar por mestre um contemplativo cristão, porque
o que buscamos é recitar esse salmo incluindo Jesus Cristo, como ele o recitou, como ele o transformou ao fazer-se parte da criação e ao transfigurar a criação em sua glorificação. Do Tabor, onde manifesta sua glória luminosa, estendemos a vista em torno dessa nossa terra, da nuvem que o transporta ao céu. Olhamos para cima e para baixo. Escolherei como mestre de contemplação e poeta São João da Cruz, de quem copio algumas estrofes do cântico espiritual. Ó bosques e espessuras, plantadas pela mão do amado, ó prado de verduras, de flores esmaltado, dizei se por vós ele passou. Mil graças derramando, passou por esses bosques com pressa, e indo-os olhando, só com sua figura, vestidos os deixou de sua formosura. Meu amado, as montanhas, os vales solitários, nemorosos, as ilhas estranhas, os rios sonorosos, o silvo dos luares amorosos. Pode-se completar a leitura desse salmo com o capítulo 43 do Eclesiástico. Pode-se ler também a tradução desse salmo por Fray Luís de León. Finalmente, é oportuno recordar o importante papel da contemplação da natureza num autêntico programa de educação ecológica. Livro do Gênesis, capítulo 22. Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, respondeu, aqui estou. Deus lhe disse: Pega teu filho único, teu querido Isaque, vai ao país de Moriá, e aí o oferecerás em sacrifício num dos montes que eu te indicarei. Abraão madrugou, selou o asno e levou 2 criados de seu filho Isaque. Cortou lenha para o sacrifício e encaminhou-se para o lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e avistou o lugar ao longe. Abraão disse a seus criados: Fica aqui com o asno. Eu e o menino iremos até lá para adorar a Deus e depois voltaremos a vós. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou-a sobre o seu filho Isaque, e ele levava o fogo e a faca. Os 2 caminhavam juntos. Isaque disse a seu pai, Abraão: Pai, ele respondeu: Aqui estou, meu filho. O menino disse: Temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão lhe respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar de que Deus lhe falara, Abraão ergueu aí um altar e pôs a lenha por cima. Depois amarrou seu filho Isaque e o pôs sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão pegou a faca para degolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe gritou do céu: Abraão, Abraão, ele respondeu: Aqui estou. Deus lhe ordenou: Não estendas a mão contra teu filho, nem lhe faças nada. Já comprovei que respeitas a Deus, porque não me negaste teu filho único. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro enroscado pelos chifres nos arbustos. Abraão se aproximou, pegou o carneiro e o ofereceu em sacrifício em lugar de seu filho. Abraão deu a esse lugar o nome de O Senhor Providencia. Por isso ainda hoje se diz: o monte onde o Senhor providencia. Do céu, o anjo do Senhor tornou a gritar a Abraão: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, por teres agido assim, por não teres poupado teu filho único, eu te abençoarei, multiplicarei teus descendentes como as estrelas do céu e como a areia da praia. Teus descendentes conquistarão as cidades de teus inimigos. Todos os povos do mundo serão abençoados nomeando a tua descendência, porque me obedeceste. Abraão voltou aos seus criados e juntos se puseram a caminho de Bersabeia.
Abraão ficou vivendo em Bersabeia. Algum tempo depois, comunicaram a Abraão: também Melca deu filhos a Nacor, teu parente, Rus, o primogênito, Bus, seu irmão, e Camuel, pai de Arã, Casede, Azaú, Feudas, Gedilade e Batuel. Batuel foi pai de Rebeca. Melca deu esses 8 filhos a Nacor, irmão de Abraão. E uma concubina chamada Roma também lhe deu filhos, Tabé, Gaã, Taás e Maaca. Palavra do Senhor. Salmo 16. Guarda-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Declaro: ao Senhor, tu és o meu dono, não tenho bem além de ti. Aos consagrados da terra, são meus príncipes, todo meu afã é em prol deles. Multiplicam suas penas os que correm atrás de deuses estranhos. Não derramarei suas libações de sangue, meus lábios não pronunciarão seus nomes. O Senhor é a porção do meu lote e do meu cálice. Tu controlas a minha sorte. Tocou-me uma parcela amena, esplêndida é a minha herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, e mesmo de noite me instrui em minhas entranhas. Ponho o Senhor sempre à minha frente. Com ele à minha direita não vacilarei. Por isso, se me alegra o coração, sinto um gozo íntimo, e mesmo minha carne habita segura. Pois não entregarás minha vida ao abismo, não deixarás um fiel teu ver a fossa. Ensinar-me-ás um caminho de vida, cumular-me-ás de gozo em tua presença, de delícias perpétuas à tua direita. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 16, por Luiz Alonso. Aplicando a Jesus Cristo parte desse salmo, o Novo Testamento nos dá a pauta para uma leitura cristã. O livro dos Atos dos Apóstolos o cita 2 vezes. Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou, rompendo as ataduras da morte. Não era possível que a morte o retivesse sob seu domínio, pois Davi diz, segue a citação do Salmo 16, de 8 a 11, e comenta. O patriarca Davi morreu e foi sepultado, e conservamos o seu sepulcro até os dias de hoje. Mas era profeta e sabia que Deus lhe prometera com juramento que um descendente seu tomaria assento em seu trono, quando disse que não o abandonaria na morte e que sua carne não conheceria corrupção. Falava prevendo a ressurreição do Messias. Pois bem, Deus ressuscitou a este Jesus e todos nós somos testemunhas. Atos 13, 34. E que o tenha ressuscitado dentre os mortos para nunca voltar à corrupção. Assim já o dissera. Eu vos assegurei as promessas que assegurei a Davi. Por isso diz em outro lugar: não deixarás teu fiel conhecer a corrupção. Mas Davi, cumprida a missão que Deus lhe deu para a sua época, morreu, foi levado com seus pais e seu corpo se corrompeu. Ao invés, aquele a quem Deus ressuscitou não se corrompeu. Esses textos autorizam os padres a pôr o salmo nos lábios de Cristo, prosopologia, com variedade de aplicações, e depois nos lábios do cristão. Escutemos Orígenes. Fala Cristo por meio do profeta Davi. A herança da natureza racional é a contemplação. A herança de Cristo é conhecer a Deus. Cristo fala como sumo pontífice. O Senhor é a sua porção. Portanto, a herança de Cristo é o Pai, e além dele, o povo que o Pai lhe dá. Quem renunciou a tudo neste mundo pode dizer: Deus é minha porção para sempre. O Senhor se faz pão, comunicando sua doutrina e confirmando o coração do que come. Faz-se cálice pela contemplação da verdade, dando o gozo do conhecimento a quem bebe com amor. A vinha verdadeira nos oferece o cálice, e o que bebe se diz agradecido.
Encheste-me de gozo o coração. Cristo é o primeiro cuja carne repousou na esperança. Que esperança? Não só de ressuscitar, mas de subir ao céu. Ao que seguiu o caminho da vida, cabe experimentar a doçura da destra de Deus, onde reside a sabedoria e a verdade que é o Filho único. A palavra de Deus, encarnada, canta este salmo enquanto feita homem, o que não exclui que seja Deus e que dê a conhecer o caminho da vida. De modo semelhante, a tradição aplica os versículos finais à ressurreição de Cristo. Por exemplo, Dídimo diz que a carne descansa esperançosa por causa da iminente ressurreição. Eutímio refere-se à sepultura do Senhor, que habitará o sepulcro com a esperança da ressurreição. Livro do Êxodo, capítulo 14. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas que voltem e acampem em Piairote, entre Magdol e o mar, diante de Baal-Sefom. Acampai em frente ao mar. O faraó pensará que os israelitas estão encurralados no país e que o deserto fecha sua passagem. Farei que o faraó se empenhe em perseguir-vos e me cobrirei de glória, derrotando o faraó e seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas assim fizeram. Quando comunicaram ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o faraó e sua corte mudaram de opinião sobre o povo e comentaram: O que fizemos? Deixamos partir nossos escravos israelitas? Mandou preparar um carro e tomou consigo suas tropas, 600 carros escolhidos e os outros carros do Egito, com seus correspondentes oficiais. O Senhor fez que o faraó se empenhasse em perseguir os israelitas, enquanto estes saíam ostensivamente. Os egípcios os perseguiram com cavalos, carros e cavaleiros, e os alcançaram enquanto acampavam em Piairote, diante de Baal-Sefom. O faraó se aproximava. Os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios que avançavam atrás deles, e, mortos de medo, gritaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulturas no Egito? Trouxeste-nos ao deserto para morrermos? O que nos fizeste, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos ainda no Egito: Deixa-nos em paz e serviremos aos egípcios. É melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: Não tenhais medo. Ficai firmes e vereis a vitória que o Senhor vai conceder-vos hoje. Estes egípcios que vedes hoje, jamais voltareis a vê-los. O Senhor lutará por vós. Quanto a vós, esperai em silêncio. O Senhor disse a Moisés: Por que gritas a mim? Dize aos israelitas que avancem. Quanto a ti, levanta o bastão e estende a mão sobre o mar, e ele se abrirá em dois, de modo que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Eu farei que o faraó se empenhe para entrar atrás de vós, e mostrarei a minha glória, derrotando o faraó com seu exército, seus carros e cavaleiros, para que o Egito saiba que eu sou o Senhor, quando mostrar minha glória, derrotando o faraó com seus carros e cavaleiros. O anjo de Deus, que caminhava à frente do acampamento israelita, levantou-se e passou à sua retaguarda. A coluna de nuvens que estava à frente deles se pôs atrás deles, colocando-se entre o acampamento egípcio e o acampamento israelita. A nuvem escureceu e a noite ficou escura, de modo que não puderam aproximar-se um dos outros durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar se retirar com um forte vento oriental, que soprou toda a noite. O mar ficou seco, e as águas se dividiram em duas. Os israelitas entraram pelo mar a pé enxuto, e as águas formaram uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios, perseguindo-os, entraram atrás deles no mar,
com os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros. De madrugada, o Senhor olhou da coluna de fogo e de nuvens e desbaratou o exército egípcio. Travou as rodas dos carros, fazendo-os avançar com dificuldade. Os egípcios disseram: fujamos dos israelitas, porque o Senhor combate por eles. Mas o Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão contra os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao despontar o dia, o mar recuperou seu estado normal. Os egípcios em fuga foram de encontro a ele, e o Senhor arrojou os egípcios no meio do mar. As águas, ao reunir-se, cobriram carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que haviam entrado no mar perseguindo Israel, e não escapou um sequer. Mas os israelitas passaram a pé enxuto pelo mar, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor livrou os israelitas dos egípcios, e os israelitas viram os cadáveres dos egípcios à beira-mar. Os israelitas viram a magnífica mão de Deus e o que fez aos egípcios. Temeram ao Senhor e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Palavra do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 15. Então Moisés e os israelitas cantaram este canto ao Senhor. Cantarei ao Senhor, sublime é a sua vitória. Cavalos e cavaleiros ele arrojou ao mar. Minha força e meu poder é o Senhor. Ele foi minha salvação. Ele é meu Deus, eu o louvarei. O Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é um guerreiro, seu nome é o Senhor. Os carros e a tropa do faraó lançou-os ao mar. Afogou no mar vermelho a elite dos capitães. As ondas os cobriram, desceram até o fundo como pedras. Tua direita, Senhor, é forte e magnífica. Tua direita, Senhor, tritura o inimigo. Tua grande vitória destrói o adversário. Atiras teu incêndio, que os devora como palha. Ao sopro do teu nariz, as águas se amontoaram, as correntes se levantaram como um dique, as ondas se retesaram no mar. O inimigo dizia: eu os perseguirei e alcançarei, repartirei os despojos, minha cobiça se saciará, banharei a espada, minha mão os agarrará. Mas teu alento soprou e o mar os cobriu. Afundaram como chumbo nas águas formidáveis. Quem é igual a ti entre os deuses, Senhor? Magnífico em tua santidade, temível em tuas proezas, autor de prodígios? Estendestes tua direita, a terra os tragou. Guiaste com tua lealdade o povo que havias resgatado. Levaste-o com teu poder até tua santa morada. Os povos ouviram isso e tremeram. Espasmos tomaram conta dos chefes filisteus. Espantaram-se os touros de Edom, tornaram-se presa de temor. Os carneiros de Moabe fraquejaram. Todos os chefes cananeus foram assaltados por teu espanto e teu pavor. A grandeza de teu braço deixou-os petrificados. Enquanto teu povo passava, Senhor, enquanto passava o povo que havias comprado para ti. Tu o introduzes e os plantas no monte de tua herança, lugar no qual fizeste teu trono, Senhor, o santuário, Senhor, que tuas mãos fundaram. Ó Senhor, reina para todos sempre. Quando o cavalo do faraó, seu carro e seus cavaleiros entraram no mar, o Senhor voltou contra eles as águas do mar. Os israelitas, porém, atravessaram o mar a pé enxuto. Maria, a profetisa, irmã de Arão, pegou o seu pandeiro na mão, e todas as mulheres a seguiram dançando com pandeiros. Maria entoava: cantai ao Senhor, sublime é sua vitória. Cavalos e carros ele arrojou ao mar. Moisés fez os israelitas partir do Mar Vermelho e os levou para o deserto de Sur. Caminhando 3 dias pelo deserto sem encontrar água, chegaram finalmente a Mara, mas não puderam beber a água, pois era amarga.
Por isso se chama Mara. O povo protestou contra Moisés, dizendo: O que vamos beber? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe indicou uma planta. Moisés atirou-a na água, que se converteu em água doce. Aí lhes deu leis e mandamentos, e os pôs à prova, dizendo-lhes: Se obedeceis ao Senhor vosso Deus, fazendo o que ele aprova, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo suas leis, não vos enviarei as doenças que enviei aos egípcios, porque eu sou o Senhor que te cura. Chegaram a Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e aí acamparam à beira-mar. Palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. Canta de alegria, estéril que não davas à luz. Rompe a cantar de júbilo, tu que não tinhas dores, porque a abandonada terá mais filhos do que a casada, diz o Senhor. Alarga o espaço de tua tenda, estende sem medo tuas lonas, alonga tuas cordas, finca bem tuas estacas, porque te estenderás à direita e à esquerda, tua estirpe herdará nações e povoará cidades desertas. Não temas, não terás de envergonhar-te, não te envergonhes, não te afrontarão. Esquecerás o rubor do tempo de solteira, já não recordarás a afronta de tua viuvez, pois aquele que te fez te toma por esposa. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor é o Santo de Israel. Ele se chama o Deus de toda a terra. Qual mulher abandonada e abatida o Senhor volta a te chamar? Qual esposa de juventude repudiada, diz o teu Deus? Por um instante te abandonei, mas com grande amor te reunirei. Num ímpeto de ira, te escondi por um instante meu rosto, mas com lealdade eterna te amo, diz o Senhor, o teu Redentor. Acontece-me como no tempo de Noé. Jurei que as águas do dilúvio não voltariam a cobrir a terra. Assim juro não irar-me contra ti, nem reprovar-te. Ainda que os montes se retirem e vacilem as colinas, não retirarei de ti minha lealdade, nem minha aliança de paz vacilará, diz o Senhor que te ama. Ó afligida, peneirada, desconsolada, vê, eu mesmo te coloco pedras de azeviche, te dou safiras por alicerce, te ponho ameias de rubi, portas de esmeralda e muralha de pedras preciosas. Teus filhos serão discípulos do Senhor, teus filhos terão grande paz. Terás firme assento na justiça, ficará longe a opressão, e não terás de temer o terror, pois não se aproximará. Se alguém te assediar, não será de minha parte. Se luta contigo, diante de ti cairá. Eu criei o ferreiro que aviva as brasas e tira uma ferramenta, e eu criei o devastador funesto. Não dará resultado nenhuma arma forjada contra ti. E a língua que te acusar no julgamento, provarás que é culpada. Essa é a herança dos servos do Senhor. Eu sou seu vingador. Oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, porque me livraste e não deste a vitória a meus inimigos. Senhor Deus meu, eu te pedi auxílio e me curaste. Senhor, levantaste do abismo a minha vida, fizeste-me reviver quando eu descia para a cova. Tocai para o Senhor, fiéis seus, dai graças ao seu nome santo. Sua cólera dura um instante, o seu favor toda a vida. Ao entardecer, se hospeda o pranto, ao amanhecer, o júbilo. Eu pensava muito seguro, jamais vacilarei.
Senhor, com teu favor me estabeleceste sobre montanhas firmes, escondeste o teu rosto e fiquei desconcertado. A ti, Senhor, eu chamei, a meu dono eu supliquei. O que ganhas com minha morte, com minha descida para a cova? Vai o pó dar-te graças ou vai proclamar tua lealdade? Escuta, Senhor, tem piedade. Senhor, socorre-me. Mudaste meu luto em dança, desatastes-me o pano de saco e me cingiste de festa. Assim minha alma te canta sem calar-me. Senhor meu Deus, eu sempre te darei graças. Palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Atenção, sedentos, vinde às águas. Também vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai trigo, comei sem pagar, vinho e leite gratuitamente. Porque gastais dinheiro com o que não alimenta e o salário com o que não pode fartar? Escutai-me atentos e comereis bem, saboreareis pratos substanciosos. Dai ouvidos, vinde a mim, escutai-me e vivereis. Selarei convosco uma aliança perpétua, a promessa que assegurei a Davi. Eu fiz dele minha testemunha para os povos, líder e soberano das nações. Tu chamarás um povo desconhecido, um povo que não te conhecia correrá para ti, pelo Senhor teu Deus, pelo Santo de Israel, que te honra. Buscai o Senhor enquanto se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Que o perverso abandone seu caminho e o criminoso seus planos. Que volte ao Senhor, e ele terá piedade. Ao nosso Deus, que é rico em perdão. Meus planos não são vossos planos, vossos caminhos não são meus caminhos. Oráculo do Senhor. Como o céu está acima da terra, meus caminhos estão acima dos vossos, e meus planos acima dos vossos planos. Como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para lá, mas empapam a terra, a fecundam e a fazem germinar, para que dê semente ao semeador e pão para comer, assim será a minha palavra que sai de minha boca. Não voltará vazia para mim, mas realizará a minha vontade e cumprirá a minha recomendação. Saireis com alegria, seguros vos levarão. Montes e colinas romperão a cantar diante de vós, e as árvores silvestres aplaudirão. Em vez de espinhos, crescerá o cipreste. Em vez de urtigas, o mirto. Serão o renome do Senhor e o monumento perpétuo, imperecedouro. Palavra do Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 12. Naquele dia recitarás: Eu te dou graças, Senhor, porque estavas irado contra mim, mas tua ira cessou e me consolaste. Sendo Deus meu Salvador, confio e nada temo, porque minha força e poder é o Senhor. Ele foi a minha salvação. Tirarás água com alegria da fonte da salvação. Naquele dia recitareis: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, contai aos povos as suas façanhas, proclamai que o seu nome é excelso. Tocai para o Senhor, que fez proezas, que toda a terra as conheça. Grita jubilosa Sião, a princesa, pois o Santo de Israel é grande no meio de ti. Palavra do Senhor. Livro de Baruque, capítulo 3. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, uma alma afligida e um espírito abatido gritam a ti. Escuta, Senhor, tem piedade, porque pecamos contra ti. Tu reinas para sempre, nós morremos para sempre. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escuta as súplicas dos israelitas que já morreram
e as súplicas dos filhos dos que pecaram contra ti. Eles desobedeceram ao Senhor seu Deus, e nós somos perseguidos pelas desgraças. Não te lembres dos delitos de nossos pais. Lembra-te hoje de teu braço e de teu nome. Porque tu és o Senhor Deus nosso, e nós te louvamos, Senhor. Tu nos infundiste o teu amor, o teu temor, para que invocássemos teu nome e confessássemos no desterro, apartando nosso coração dos pecados com que nossos pais te ofenderam. Olha, hoje vivemos no desterro, para onde nos dispersaste, fazendo-nos objeto de caçoada e maldição, para que assim paguemos os delitos de nossos pais, que se afastaram do Senhor nosso Deus. Escuta, Israel, preceitos de vida. Dá ouvidos para aprender prudência. A que se deve, Israel, que estejas ainda em país inimigo, que envelheças em terra estrangeira, que estejas contaminado entre os mortos e te contem entre os habitantes do abismo? É que abandonaste a fonte da sabedoria. Se tivesses seguido o caminho de Deus, habitarias em paz para sempre. Aprende onde se encontra a prudência, onde a força e onde a inteligência. Assim aprenderás onde se encontra a vida longa e onde a luz dos olhos e a paz. Quem encontrou seu lugar, os entrou em seus armazéns? Onde estão os chefes das nações, os donos dos animais terrestres, os que brincavam com as aves do céu, os que entesouravam ouro e prata, em que os homens confiam e era imensa sua fortuna? Onde os ourives minuciosos, cujas obras não podemos descrever? Desapareceram, descendo ao túmulo, e outros ocuparam seus lugares. Uma nova geração viu a luz e habitou na terra, mas não conheceram o caminho da inteligência, não descobriram suas sendas, nem conseguiram alcançá-la, e seus filhos se extraviaram. Não se deixou ouvir em Canaã, nem se deixou ver em Temã, nem os agarenos que procuram o saber na terra, e os mercadores de Merrã e Temã, que contam histórias e procuram o saber. Não conheceram o caminho da sabedoria, nem recordaram suas sendas. Ali nasceram os gigantes, famosos na antiguidade, corpulentos e aguerridos, mas Deus não os escolheu nem lhes mostrou o caminho da inteligência. Morreram por sua falta de prudência, pereceram por falta de reflexão. Quem subiu ao céu para se apoderar dela? Quem a desceu das nuvens? Quem atravessou o mar para encontrá-la e comprá-la a preço de ouro? Ninguém conhece o seu caminho, nem pode rastrear suas sendas. Aquele que tudo sabe a conhece, e a examina, e a penetra. Aquele que criou a terra para sempre, e a encheu de animais quadrúpedes, envia o raio e ele vai, chama-o, e tremendo lhe obedece. Aos astros que brilham contentes em seus postos de guarda, ele os chama e respondem, presente, e brilham contentes para seu Criador. Quão grande, Israel, é o templo de Deus! Quão vastos são seus domínios! Ele é grande sem limites, é sublime e sem medida. Ele é nosso Deus, e não há outro diante dele. Investigou o caminho da inteligência e o mostrou a seu filho Jacó, a seu amado Israel. Depois apareceu no mundo e viveu entre os homens. Palavra do Senhor. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento apregoa a atividade de suas mãos.
Um dia passa a mensagem a outro dia. Uma noite a transmite a outra noite. Sem falar, sem pronunciar, sem que se ouça a sua voz. O seu discurso atinge toda a terra. A sua linguagem chega aos confins do mundo. Ali plantou uma tenda para o sol. Ele, como um esposo, sai de seu quarto, contente como um herói, para percorrer seu caminho. Surge numa extremidade do céu e sua órbita chega ao outro extremo. Nada se esconde de seu calor. A lei do Senhor é perfeita, devolve a respiração. O preceito do Senhor é confiável, instrui o ignorante. Os mandatos do Senhor são retos, alegram o coração. A norma do Senhor é límpida, dá luz aos olhos. O respeito ao Senhor é puro, dura para sempre. Os mandamentos do Senhor são genuínos, justos todos sem exceção. São mais valiosos do que o ouro, do que o metal mais fino. São mais doces do que o mel, que um favo destila. Também o teu servo se ilumina com eles, e guardá-los traz grande recompensa. As inadvertências, quem as percebe? Absolve-me de culpas ocultas, da arrogância preserva o teu servo, para que não me domine. Então serei íntegro e inocente de grave pecado. Que te agradem as palavras de minha boca. Aceita minha meditação, Senhor, rocha minha, redentor meu. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 19. Para uma leitura cristã da primeira parte, encaminha-nos Paulo em Romanos 10:18, aplicando o versículo 4 do Salmo à pregação do Evangelho. É uma leitura superposta, que não deve eliminar o sentido original, o qual nos oferece outro caminho de transposição. A luz da ressurreição de Cristo ilumina a estrutura simbólica da criação e ajuda a articular sua linguagem. Não é criação sem mais que o cristão contempla, mas a criação restaurada por Cristo, seu modelo e Senhor. Muito explorado pelos antigos, é o símbolo do sol como esposo. Demos a palavra a Agostinho. Quem é o esposo senão aquele com quem se desposa aquela virgem por mão do apóstolo? Como esposo, quando a palavra tomou carne humana, achou um tálamo no seio virginal. Unido ali à natureza humana, saiu dali como de uma alcova castíssima. Alegre como gigante, para percorrer seu caminho, nasceu, cresceu, ensinou, padeceu, ressuscitou, subiu. Percorreu um seu caminho sem nele se deter. A carreira do Cristo Sol é do Pai até o Pai. Agostinho, Jerônimo, Beda, o seu calor é o Espírito. Ao chegar à lei, logicamente a referem à lei do Evangelho, a lei perfeita, pois a lei de Moisés não levou ninguém à perfeição, Cirilo de Alexandria. A lei que não submete à escravidão, mas dirige a alma a imitar livremente a Deus, Agostinho. Em chave mais filosófica, comenta Gregório de Nissa o começo do Salmo. Davi escutava a música do céu e dos astros, música ritmada de movimento e repouso. O repouso cintilando no que sempre se move, o movimento perpétuo cintilando no imutável. Tal é a música primeira, primordial, da harmonia universal. O mundo inteiro é música, cujo compositor e intérprete é Deus. Livro de Ezequiel, capítulo 36. E tu, filho de Adão, profetiza assim aos montes de Israel. Montes de Israel, escutai a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor: por ter dito vosso inimigo, viva! Os montes antigos são propriedade nossa. Por isso, profetiza assim. Isto diz o Senhor: porque vos arrasaram e pisotearam e conquistaram os povos restantes, porque andastes na boca de deslinguados e toda a gente vos difamou. Por isso, montes de Israel,
escutai a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor aos montes e às colinas, às torrentes e às quebradas, às ruínas desoladas e às cidades abandonadas, que foram despojos e caçoada do resto dos povos vizinhos. Portanto, isto diz o Senhor: juro que no fogo do meu ciúme falo contra o resto das nações, que se apoderaram de minha terra com regozijo de coração e más entranhas, despovoando-a e exaurindo-a. Por isso profetiza a terra de Israel, dizendo aos montes e às colinas, às torrentes e às quebradas: isso diz o Senhor: eu falo com ciúme e com cólera, porque suportastes o sarcasmo das nações. Por isso, assim diz o Senhor: juro com a mão erguida que os povos que vos rodeiam carregarão seus sarcasmos. E vós, montes de Israel, produzireis folhagem e dareis fruto para meu povo Israel, que está para chegar. Porque eu estou convosco e me volto para vós. Eles vos lavrarão e vos semearão. Multiplicarei vossa população, toda a casa de Israel. Serão repovoadas as cidades e as ruínas serão reconstruídas. Multiplicarei vossa população e vosso gado. Serão muitos e fecundos, e farei que sejais habitados como outrora, e vos concederei mais bens que no princípio, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei que sejais transitados pela gente do meu povo Israel. Tomarão posse de vós e sereis sua herança, e não voltareis a ficar sem filhos. Isto diz o Senhor. Porque te dizem: és devorada de homens, deixaste a tua nação sem filhos. Por isso, não devorarás mais homens, nem deixarás a tua nação sem filhos. Oráculo do Senhor. Farei que não escuteis mais os sarcasmos dos pagãos, e já não terás de suportar as afrontas dos povos, nem voltarás a deixar a tua nação sem filhos. Oráculo do Senhor. O Senhor me dirigiu a palavra: filho de Adão, quando a casa de Israel habitava em sua terra, a contaminou com sua conduta e com suas más obras. Para mim, seu proceder foi como sangue imundo. Então derramarei minha cólera sobre eles, por causa do sangue que haviam derramado no país e por tê-lo contaminado com seus ídolos. Espalhei-os pelas nações e vagaram dispersos pelos países. Eu os julguei segundo o seu proceder e suas más obras. Ao chegar às diversas nações, profanaram meu santo nome, pois diziam deles: estes são o povo do Senhor, tiveram de sair de sua terra. Então senti pena de meu nome santo, profanado pela casa de Israel nas nações para onde foi. Por isso dize a casa de Israel: isto diz o Senhor: não o faço por vós, casa de Israel, mas por meu santo nome, profanado por vós nas nações para onde fostes. Mostrarei a santidade do meu nome, ilustre, profanado entre os pagãos, que vós profanastes no meio deles, e saberão os pagãos que eu sou o Senhor, oráculo do Senhor, quando eu lhes mostrar minha santidade em vós. Eu vos recolherei pelas nações, vos reunirei de todos os países, e vos levarei à vossa terra. Eu vos aspergirei com água pura que vos purificará. De todas as vossas imundícies e idolatrias vos purificarei. Eu vos darei um coração novo e vos infundirei um espírito novo. Arrancarei de vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Eu vos infundirei meu espírito
e farei que caminheis segundo meus preceitos, e que cumprais meus decretos, pondo-os em prática. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Vós sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Eu vos livrarei de vossas imundícias, chamarei o trigo e o tornarei abundante, e não vos deixarei passar fome. Tornarei abundantes os frutos das árvores e as colheitas dos campos, para que os pagãos não vos insultem, chamando-vos de mortos de fome, ao lembrar-vos de vossa perversa conduta e de vossas ações más. Sentireis nojo de vós mesmos, por causa de vossas culpas e abominações. Sabei-o bem, não o faço por vós, oráculo do Senhor. Envergonhai-vos e corai por causa de vossa conduta, casa de Israel. Isto diz o Senhor. Quando vos purificar de vossas culpas, farei que as cidades sejam repovoadas e as ruínas reconstruídas. Voltarão a lavrar a terra assolada, depois de ter estado baldia à vista dos passantes. Dirão: esta terra desolada parece um paraíso, e as cidades arrasadas, desertas, destruídas, são praças fortes habitadas. E os povos que ficarem ao vosso redor saberão que eu, o Senhor, reedifico e que foi destruído o que foi destruído e planto o que foi arrasado. Eu, o Senhor, o digo e o faço. Isto diz o Senhor: eu deixarei que a casa de Israel me suplique, e lhe concederei isto. Multiplicarei sua população como um rebanho de ovelhas consagradas, como ovelhas em Jerusalém, durante a festa. Assim transbordarão de gente as cidades arrasadas, e saberão que eu sou o Senhor. Palavra do Senhor. Salmo 42. Como a cerva anseia por correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei para ver o rosto de Deus? Lágrimas são meu pão noite e dia, enquanto me repetem o dia todo: onde está o teu Deus? Recordando-o, eu me desafogo comigo, como eu passava até o recinto e avançava até a casa de Deus, entre gritos de júbilo e ação de graças, no barulho festivo. Por que te curvas, minha alma? Por que estás gemendo? Espera em Deus, pois ainda lhe darás graças. Salvação de meu rosto, Deus meu. Quando minha alma se curva, então me recordo de ti, desde a região do Jordão e do Hermon e até o monte menor. Um abismo grita a outro abismo, com voz cascatas. Tuas vagas e tuas ondas me envolveram. De dia o Senhor enviará sua lealdade, de noite estarei com o seu canto. Súplica ao Deus de minha vida. Direi a Deus, meu rochedo: por que me esqueces? Por que vou andando sombrio, açoitado pelo inimigo? Do esmagamento de meus ossos, meus adversários caçoam. O dia todo me repetem: onde está o teu Deus? Por que te curvas, minha alma? Por que estás gemendo? Espere em Deus, pois ainda lhe darás graças. Salvação de meu rosto, Deus meu. Palavra do Senhor. Transposição cristã dos Salmos 42 e 43. É óbvio que o templo material, como mediador da presença divina, ficou relativizado, já que Deus Pai está definitivamente presente em Jesus Cristo. Essa presença pode concretizar-se em múltiplas formas de presença pessoais e comunitárias, de sacramentos e devoções, de palavra e eventos. A Constituição do Concílio Vaticano II sobre a liturgia diz no parágrafo 7: para realizar a obra tão grande, Cristo está sempre presente à sua igreja,
sobretudo na ação litúrgica. Está presente no sacrifício da missa, seja na pessoa do ministro, oferecendo-se agora pelo ministério dos sacerdotes, o mesmo que então se ofereceu na cruz, seja sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Está presente por sua virtude nos sacramentos, de modo que, quando alguém batiza, é Cristo quem batiza. Está presente em sua palavra, pois quando se lê na igreja a Sagrada Escritura, é ele quem fala. Está presente, por último, quando a igreja suplica e canta salmos, o mesmo que prometeu. Onde estiverem 2 ou 3 congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Não podemos, contudo, dizer que Deus está sempre à nossa disposição, que o encontraremos automaticamente ao fazer uma visita ao Santíssimo, ao ler uma página bíblica, ao orar. Na vida cristã, há tempos de ausência sentida, noite obscura e escondimentos. Aonde te escondestes, amado, e me deixaste com gemido? Como servo fugiste, tendo-me ferido, saí atrás de ti clamando, e tinhas ido. Essas ausências servirão para corrigir a falsa ideia de um Deus disponível, que damos como evidente. Servirão para purificar e excitar o desejo. E mais, nos tempos da presença de Deus durante essa vida, acrescentar-se-á sempre como componente a ausência. A polaridade presença-ausência é própria de nossa situação, porque Deus é sempre maior. Sua proximidade nos faz vislumbrar sua profundidade insondável. Quanto mais presente, mais faz sentir sua ausência. Ele veio e está por vir. Revelou-se e está por se revelar. Deus não pode ficar objeto de uma nostalgia do passado. O cristão tem um encontro marcado com Deus no futuro. Parousia significa presença e é o último ato, pendente. Os místicos descreveram profundamente essa experiência. O nosso salmo constitui um dos grandes testemunhos dela, no Antigo Testamento e no desenrolar dos séculos. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 6. Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça se multiplique? De modo algum. Nós, que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Ou não sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Portanto, pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Porque se nos tornarmos uma coisa só com ele, por morte semelhante à sua, seremos uma só coisa com ele também por ressurreição semelhante à sua, sabendo que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído este corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Mas, se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com ele, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo, ele vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal, sujeitando-vos às suas paixões, nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado,
Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos, e oferecei vossos membros como armas de justiça a serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. E daí? Pecamos. Por que não estamos mais debaixo da lei, mas sob a graça? De modo algum. Não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, vós, outrora escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues, e, assim, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Emprego uma linguagem humana em consideração de vossa fragilidade. Como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim entregai agora vossos membros a serviço da justiça para a santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Pois seu desfecho é a morte. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, como desfecho, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Salmo 118. Dai graças ao Senhor, porque é bom, porque é eterna sua misericórdia. Diga à casa de Israel, é eterna sua misericórdia. Diga à casa de Araão, é eterna sua misericórdia. Digam os fiéis do Senhor, é eterna sua misericórdia. No assédio clamei ao Senhor, respondeu-me o Senhor, dando-me espaço. O Senhor está do meu lado, não temo o que possa fazer-me um homem. O Senhor está do meu lado e me auxilia. Verei a derrota de meus inimigos. Melhor é refugiar-se no Senhor que confiar no homem. Melhor é refugiar-se no Senhor que confiar nos nobres. Todos os povos me cercavam, em nome do Senhor me desfiz deles. Cercavam-me e acurralavam-me, em nome do Senhor me desfiz deles. Cercavam-me como abelhas, apagaram-me como fogo de sarças, em nome do Senhor me desfiz deles. Davam empurrões para derrubar-me, mas o Senhor foi meu auxílio. O Senhor é minha força e meu brio, ele foi meu salvador. Escutai clamores de vitória nas tendas dos vencedores. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor é sublime, a destra do Senhor faz proezas. Não hei de morrer, viverei, para contar as façanhas do Senhor. Escarmentou-me o Senhor, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas do triunfo e entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os vencedores entrarão por ela. Dou-te graças porque me respondeste e foste minha salvação. A pedra que rejeitaram os arquitetos é agora a pedra angular. Foi o Senhor quem o fez e parece-nos milagre. Este é o dia em que agiu o Senhor. Vamos festejá-lo e celebrá-lo. Salva-nos, por favor, ó Senhor. Por favor, dá-nos êxito, Senhor. Bendito em nome do Senhor o que vem. Abençoamo-vos da casa do Senhor. O Senhor é Deus, ele nos ilumina. Organizai uma procissão com ramos até os ângulos do altar. Tu és meu Deus, eu te dou graças. Deus meu, eu te exalto. Dai graças ao Senhor, porque é bom,
porque eterna é sua misericórdia. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 118, por Luiz Alonso. Este é o salmo pascal por excelência. Assim nos ensina a tradição a partir do Novo Testamento. Por isso, começaremos reunindo as citações expressas e as alusões claras. O versículo 22, sobre a pedra rejeitada, cita-se como conclusão na parábola dos vinhateiros. Lucas 20, 17 cita só o versículo 22. Mateus 21, 42 e Marcos 12, 10s citam também o versículo seguinte, segundo a versão grega, que aplica o feminino à pedra. É o Senhor quem a fez e parece-nos maravilhosa. A citação desborda a parábola, que menciona só o assassínio do filho. Em seu discurso perante o grande conselho, Pedro aplica um versículo do Salmo a Jesus, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou da morte, e explica em que consiste ser a pedra angular. A salvação não está em nenhum outro, ou seja, sob o céu não temos os homens outro diferente dele que devamos invocar para nos salvar. Atos 4, de 11 a 12. Em sua carta, Pedro cita o versículo 22, unindo-o a Isaías 28, 6. 1 Pedro 2, de 6 a 7. Os três sinóticos e também João citam 25 a 26a, como o grito da multidão que recebeu com ramos a Jesus quando chegou a Jerusalém. Mateus 21, 9, Marcos 11, 9s, Lucas 19, 18, João 12, 13. A frase hebraica já mudou de sentido e agora é Jesus, o que vem em nome do Senhor. Hosana já é mera exclamação. Mateus cita outra vez o versículo 26a, na lamentação por Jerusalém, Mateus 23, 39. Apocalipse 7, 9 apresenta uma multidão com palmas nas mãos. Nossa Páscoa é a memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e o Salmo ajuda-nos de modo admirável a meditar suas etapas principais. O enxame de inimigos que o cercam e tentam derrubá-lo, enquanto ele permanece firme, não confiando em homens e príncipes, mas invocando seu Pai. Deus quis prová-lo com a tribulação até deixá-lo morrer. Não o entregou, porém, ao poder onímodo da morte, mas o ressuscitou. Pelo que pode ele dizer, não morrerei para sempre, mas viverei. Romanos 6,9. Glorificado, Jesus ascende entrando no santuário celeste. Atos 9. Aí entrando como vencedor. Como Lucas dramatizou a ascensão, mas não a entrada no céu, encarregaram-se os pregadores de imaginar a cena, aduzindo também a segunda parte do Salmo 24, a invocação às portas. Agora o Messias, glorificado, converteu-se na chave do novo templo, que é sua igreja. Ele encabeça nossa liturgia de ação de graças no céu e em nossa celebração eucarística. Com ele e por ele damos graças ao Pai, porque é bom, Mateus 19, 17, porque é eterna sua misericórdia. E agora, como corpo seu, podemos apropriarmos do Salmo. Com efeito, dois textos do Novo Testamento aplicam o Salmo aos cristãos. Parece soar em 2 Coríntios 6,9 uma alusão ao versículo capital 17a. Paulo diz dos apóstolos: somos os moribundos que estão bem vivos, os punidos nunca sentenciados à morte. Pelo fim da carta aos Hebreus 13,6, o autor exorta os cristãos, de modo que podemos dizer animosos: o Senhor está do meu lado, não temo o que possa fazer-me um homem.